Olá, meus amigos. Estamos aqui com mais um Mandatum Cast e hoje com uma celebridade novamente fazendo aqui as honras da casa. Está aqui com uma agenda muito complicada, mas nós conseguimos, através do nosso grande amigo, parceiro e sócio, Dr. Cristiano Carneiro, trazer essa celebridade. Foi muito difícil, mas está aqui hoje, que vai falar um pouquinho da vida, da história, dos projetos, de tudo aquilo que ele sempre teve no coração de fazer, de empreender. É uma pessoa maravilhosa, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e tem uma carreira brilhante, familiar, empresarial e também da igreja. Um grande amigo, Leonardo Quintão, muito obrigado por você estar aqui hoje, vai ser um bate-papo, estamos muito felizes com a sua presença aqui. E seja bem-vindo. E seja muito bem-vindo, né? E eu queria começar assim fazendo uma pergunta, e a gente vê que a gente no final do dia não conhece as pessoas, né? A gente vê às vezes as pessoas de ouvir falar, a gente às vezes conhece as pessoas de uma entrevista, às vezes de uma rádio, enfim. Mas eu queria que você contasse assim um pouquinho da sua história, da sua infância, né? Da sua família. Eu posso falar que eu fui na minha infância e na juventude eu via muito, né? Eu ficava muito impressionado, eu ligava a televisão e tinha um senhor, e eu gosto muito a minha família veio da roça, né, de Conceição do Mato Dentro, então eu ficava muito impressionado. Eu ligava a televisão e tinha um senhor, né, sentado num cavalo, né, com a Bíblia aberta, com chapéu e falando, né, sobre as histórias da vida. Eu ficava impressionado, né, ficava admirado com aquilo. E hoje a gente está aqui com o filho, né, Dr. Sebastião, é isso? E que realmente foi para mim um grande exemplo. Então eu ficava vendo aquele senhor, um cavalo na Bíblia, e falei, poxa, que coisa legal, né? Então, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, assim, da sua infância, né? E um pouquinho aí da sua trajetória. É um prazer estar aqui, mas você machucou. Celebridade é brincadeira, né, irmão? Mas é muito bom. E eu fico muito feliz de estar aqui. Tenho uma alegria de estar entre pessoas queridas, pessoas com sucesso. O Cristiano Carneiro, que é um grande amigo meu, e você, Felipe, que é um grande amigo muito também. Obrigado. Aqui na Mandatum, um escritório que tem ajudado tantas empresas em Minas Gerais e no Brasil. Pessoas muito competentes. E esse podcast, Mandatum Cast, é uma alegria. Façam mesmo isso, para divulgar. Divulgar trabalho, divulgar vida, divulgar experiências. Então, parabéns a vocês. Então, Felipe, é muito bom estar aqui. Hoje eu estou com 49 anos. Tá novo. Né? Então, muito novo, feliz, com saúde. Eu sou casado com a Poliana há 24 anos. Vamos fazer 25 anos de casado em dia 15 de janeiro de 2025. Né? Maravilha. Tenho 3 filhos e 4 filhos agora, porque a Ana Vitória, há 3 anos atrás, casou com o Caio. E hoje o Caio é um genro querido, é filho. Então tem a Ana Vitória, tem o Caio, que casou com a Ana Vitória, tem o João Vitor, que está com 19 anos, e tem um bebezinho em casa. Deus é muito bom. Deus ainda deixou um bebê, que é a Ana Clara, que está com 16 anos. Que bênção. Então, eu fui vereador em Belo Horizonte em 2000, 2002 eu fui ali deputado estadual, 2006 deputado federal e 2019 encerrou os mandatos. Passei por algumas eleições também no meio do caminho, fui candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2008. Então, nesse período, Deus me deu a oportunidade de forjar a vida. E forjar a vida e sair alegre. Porque na vida a gente tem vitórias. Engraçado que o ser humano ele só gosta de vitória, né? Parece que Deus nos criou assim, né? A gente corre atrás só das vitórias, né? Mas no meio do caminho tem dificuldades, tem derrotas. E quando você tem as derrotas, você realmente tem que repensar, né? É uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, para não deixar meu coração ficar amargurado. E nas derrotas, né? É um momento de reflexão, né? As vitórias é muito simples, você nem precisa de pensar muito, é só celebrar, pular, mas na derrota, né? Você tem momento de reflexão e é ali que você cresce. Ô Léo, curiosidade,
Quando você deixou a política, aliás, até hoje você é um cara nos bastidores. Você está parado, né, Cris? Nós estamos parados, como diz. Você está bem vivo. Mas teve algum chamado, algum clamado para você se afastar, para estar mais diante da sua religiosidade? Eu queria até aproveitar antes de entrar nesse contexto, o que te levou a entrar na política? Porque eu vejo o seguinte, eu muitas vezes tinha no meu coração aquela vontade de querer ajudar o Brasil, que eu falei, gente, isso aqui, o Brasil é bom demais, nós temos tudo bom e do melhor aqui. Mas quando você vê, muitas vezes, a gente fica do lado de cá pensando na classe política, às vezes, do que a gente poderia fazer para ajudar o Brasil e resolver as coisas, os problemas, com tantos problemas, com tantas, né, situações que nos deixam, às vezes, com vergonha do Brasil. Mas eu sempre pensei isso. Mas quando você olha, fala assim, pô, vou enfrentar essa política toda, eu vou lá, vou batalhar, sempre cria, às vezes, você pensa assim, pô, será que eu realmente vou me desgastar lá, eu vou enfrentar tudo isso? Eu fico vendo muitas pessoas e a gente fala que o problema grande é a omissão dos bons, né? Então os maus acabam dominando porque os bons não se pronunciam, não vão para a guerra, não vão para o fronte. E lá atrás, o que despertou essa curiosidade, né? Completando a pergunta do Cris, o que te deu esse incentivo? Não, eu vou entrar na política. Você, na realidade, já era empresário, já trabalhava, não precisava de entrar na política. O que te deu essa luz aí? Olha, interessante, porque eu vejo a política como um sacerdócio, né? A política é um meio de você servir a sociedade, né? E graças a Deus nós vivemos num país democrático. Infelizmente, os meios de comunicação do Brasil, e parece que é uma tática para você manter as pessoas vendo determinadas comunicações, só fala mal da política, né? A política, isso é mundial, não é só no Brasil, né? Você fala só mal da política. Se fosse tão mal assim, não existia democracia. Então, a democracia, ela é o sistema, né? Eu costumo dizer, menos ruim que o ser humano inventou, onde o cidadão, é dado ao cidadão o poder de eleger os seus representantes, né? Então, a democracia, nós vivemos no Brasil e nós temos o direito de votar. E aqui no Brasil, obrigação de votar. Então, a política é um sacerdócio. E eu comecei na política muito novo, eu tinha voltado. Meu pai, eu fui para os Estados Unidos, estudei dos 16 aos 23 para 24 anos. Formou lá, inclusive. Formei lá, fiz high school, formei nos Estados Unidos. E o meu pai, ele era apaixonado com política, e é apaixonado com política. Só que a minha mãe não gostava de política. E falava para ele, ó, Sebastião, se você candidato, eu te largo. Então ele preferiu ficar com a dona Helena do que a política. É origem de Ipatinga, né? Ipatinga, Coronel Fabriciano. E meu pai sempre foi, naquela época, coligionário de Tancredo. E eu, quando criança, 3, 4, 5 anos, eu entrava nos carros de som. Eu lembro disso, tem algumas imagens gostosas, né, com a vitrola em cima, ficava horas andando com o Dingo do Tancredo, né? Aquela época, né? Boas épocas do Dingo. Boas épocas. E eu falava, um dia eu falei com meu pai, papai, eu vou ser presidente do país, do Brasil. Eu tinha uns 5, 4 anos. Isso. Aí meu pai falou, o dia que você estiver apto, papai vai te ajudar numa eleição. E esse dia chegou, foi 2000, eu voltei para o Brasil. Em 99. Mesmo morando fora, você sempre pensou, né? Não, aquilo ali despertou já aqui. Já tinha, eu sempre gostava, né, de militar, de ajudar, ser útil, né? Servir, né? Então veio a oportunidade em 2000 e é interessante que o desconhecimento da dificuldade, ela te dá uma garra super especial. Eu não sabia, Cris, o quanto é difícil uma eleição para vereador. Imagina. Né? Então, e eu consegui ganhar a eleição. E comecei minha vida pública ali, né, com 24 anos, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Talvez um dos mais novos na época. Eu fui o mais novo, eleito, na época, mais novo. Foi uma grande experiência. Depois na Assembleia Legislativa também uma grande experiência. Na Câmara dos Deputados, uma grande experiência. Eu não tenho nenhum remorso de ter servido. Na política, você tem a oportunidade de servir
né? E no caso do presidente da República do nosso país, gente, de servir a 200 e quase 6 milhões de brasileiros. O governador de estado tem a oportunidade de servir mais de 20 milhões de pessoas. É fascinante o serviço, né? Uma assinatura correta de um presidente da República beneficia milhões de pessoas. Quem sabe a gente não está falando com o futuro presidente. Eu não. Como eu até falei, assim, sua volta política, né? Tem determinadas situações na vida que um companheiro fala assim, tô parado, né? Tem outros que falam assim, tô tantos dias limpo. E tem outros que falam, tô treinando, me capacitando para voltar melhor. Então, assim, o dia que Deus chamar... E outros é um milagre recente também, né? Então, o dia que Deus chamar, eis-me aqui, né? Mas ótimo. Deus sabe o momento de cada homem, né? E eu aprendi a ouvir a voz de Deus, né? E Deus me deu a oportunidade, nesse momento da minha vida, de estar com a minha família, né? Isso foi muito bom. Foi muito bom. Mas a gente não pode ser covarde. Sim. Né? O homem covarde, eu digo que ele deixa de viver a vida. O homem covarde com medo de ser chamado de ladrão, né? Que na política nós somos chamados de ladrão. Você é chamado de usurpador. As pessoas hoje, através da rede social, pegam um celular, né, e filmam você, falam a palavra de agressão para você, distorce. Isso humilha muito o homem de bem, né? Mas isso não pode impedir homens de bem de servir a sociedade, né? Com certeza. A política, ela faz você ser ausente da sua família. A coisa que eu mais sentia era a ausência da família, né? A política, ela tira de você a oportunidade de você trabalhar na sua empresa, de você desenvolver a sua carreira, no caso aqui de vocês, como consultores, advogados, né? Você entra na política, você dedica o seu tempo que você usa para gerar riqueza pessoal, né? Ela tira a oportunidade de você dedicar tempo para sua família, mas, né, no meio disso tudo tem o sacerdócio, que é servir, que é lutar para os mais pobres, né? E na democracia, o político, ele tem que lutar para os mais pobres. Com certeza. Né? Com certeza. O político, ele tem que lutar para quem precisa. Quem são? Os mais pobres. Claro. Né? Levar educação, saúde, infraestrutura e desenvolver a economia do país, do estado e da prefeitura para ter trabalho, não emprego. Trabalho para as pessoas. Né? Porque o emprego, ele não é muito bom, mas o trabalho engrandece o homem, né? O homem tem que estar atrás do trabalho e não do emprego em si. Perfeito. E ao longo de todos esses anos, assim, Léo, eu vejo que eu tenho vários amigos também que estão na área pública, enfim, né? Como é que você lidar com às vezes, um ex-adverso, porque vocês estão discutindo ideias e às vezes é para o pessoal, mas às vezes você está num embate de uma tese lá, de um projeto de lei, aí chega uma pessoa, não, mas tem que ser assim, o outro tem que ser assado. Isso é uma arte, né? Como é que você faz para lidar com tantas diversidades? Uma vez eu estava em São Paulo com um cliente nosso, e ele tinha sido, na época, não sei se era Senado ou deputado federal, ele falou, Felipe, deixa eu te falar uma coisa, o Congresso é a cara do Brasil, tudo tem ali, tem índio, tem a bancada evangélica, tem os que são mais católicos, tem tudo ali. Então ali é o ambiente, na realidade, que é o reflexo do Brasil. Então eu vejo muito, eu sempre gostei muito, gosto de política também, sempre fui muito, quando a gente tinha aqui em Brasília uns processos no STF, STJ, eu sempre dava uma passadinha lá no Congresso, sabe? Sempre gostei daquele ambiente e tudo. Mas isso é uma coisa que me chama a atenção, porque você tem que estar lidando com várias pessoas, tem que ser uma arte. Isso às vezes cansa, você fala, gente, mas que você está vendo que o negócio é tão bom? Gente, mas isso aqui é bom demais. Como é que a pessoa não pode ter essa capacidade de entender que isso é bom para o Brasil? E como é que é isso? Como é que é você lidar com tudo isso? Porque você às vezes frustra, né? Você chega em casa e fala, gente, esse projeto de lei que ajudar tanta gente. Ô, Léo, a maioria, gente, igual o Felipe falou, a maioria é bacana, né? São 4 ou 5 que são não tão bons elementos que fazem essa confusão toda. É isso mesmo?
É interessante porque a gente tem bons políticos e maus políticos, nós temos bons advogados e maus advogados. Nós temos médicos que são extremamente humanos com o paciente, que sente a dor do paciente, e temos médicos que o paciente é apenas número. Instrumento. Né? Então primeira coisa na vida, democracia é voto. Né? Então, se você ganhar qualquer votação, você tem que ter mais um. Né? Ou você tem que ter, no caso de um voto constitucional, 75%, 80%, 60%. Então, e outra coisa, quando você quer respeito, você tem que respeitar. Então, eu sempre pautei minha vida pública, Cris e Felipe, respeitando a diversidade. Né? Se eu quero que a diversidade, que quem não concorda com as minhas ideias me respeite, eu tenho que respeitar a voz da diversidade. Mas sempre chega naquele momento do casamento, né? Que o padre, o pastor, né, ele pergunta a você aceita a senhora, o rapaz em casamento? Quem eu voto? Sempre chega o momento do voto. O voto popular, que é uma eleição, e do voto, né, de uma comissão no Congresso, na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas. Então, no voto, você tem que ganhar ou perder. Eu sempre pautei minha vida no Congresso e na Assembleia, né? Eu só botava para votar quando eu tinha certeza que eu ia ganhar. Porque senão, quando você não tem certeza que você vai ganhar, você pode ter certeza que você vai perder. Né? E o bom político só bota para votar quando ele sabe que vai ganhar. Então, graças a Deus, na ampla maioria das votações que eu tinha necessidade, né, de coordenar, eu só botava para votar quando eu já tinha combinado até com o adversário. Né? E o adversário dá para combinar com ele. Né? Combinar diversas coisas com o adversário, mas sempre respeitando o adversário. E adversário é para ser respeitado. Isso é a política. Né? E ganhar no voto. Depois, às vezes o seu adversário se torna seu aliado na próxima votação. Tem determinadas pautas que não tem negociação. Né? Que as pautas de costume, né? Que a gente pode até falar delas aqui um pouco. Né? E a pauta de costume é tudo que é contra a Bíblia. Né? Qualquer movimento que é contra a Bíblia, eu sempre respeitei, né? Mas nunca dialoguei. Bota para votar, porque tem determinadas coisas que realmente está acima, o que está acima de Deus, né? É inegociável. Os princípios bíblicos, princípios da Bíblia, princípios da família. Isso. Eu vejo que isso, na realidade, é um tema hoje muito atual. É um tema que gera aqui 30 dias de podcast aqui, e que realmente é uma coisa assim, que eu acho que as pessoas hoje têm um pouco de confusão em relação ao que é liberdade, né, daquilo que é libertinagem, alguma coisa que se confunde ali. Eu acho que, e eu fico vendo assim, a informação hoje é complexa. Porque antigamente, né? Mas sabe o que eu vejo? Uma coisa curiosa, Léo, na minha época, eu também não sou tão velho assim, mas eu lembro. Na sua época não realmente. A gente não tinha. Do ano passado. Ele é muito velho, é bastante velho. A gente não tinha tanta informação, então você tinha alguns focos de atenção. Era um professor, era um pastor, era um padre, era um médico, algumas orientações, era o professor lá dentro da sala de aula, enfim. Mas hoje eu vejo que tem tanta informação que gera uma desinformação. A gente acaba... volta, né? Então eu fico vendo, às vezes, eu tenho minhas filhas, e eu fico vendo, às vezes, assim, a quem ela vai recorrer quando ela tiver uma dúvida? Será que você, então, ao pai, mas graças a Deus que ela tem um pai. Isso, exatamente. Ela tem uma família. Isso confunde, né, essas pautas. Infelizmente, hoje, no mundo, o núcleo familiar, Felipe, eu vejo claramente, quando eu sempre estava na política, né, o núcleo familiar hoje, né, boa parte das crianças não tem um núcleo familiar que ele possa recorrer ao pai. Às vezes o pai é ausente, não tem pai. Né? Às vezes é um pai alcoólatra, um pai que usa drogas. Ou mesmo, né, sem informação, né? Então, assim, o conhecimento, né, que graças a Deus que me ajudou a achar o equilíbrio, foi o conhecimento de Deus.
né? E o conhecimento de Deus você só adquire estudando, lendo a Bíblia, né? Então isso me ajudou muito a respeitar a oposição, né? Porque Jesus foi o homem mais democrático da Terra. Né? Jesus acolheu a todos. Sensacional. Jesus acolheu o pecador. Nós somos pecadores até o dia que Jesus nos resgatar, né? Mas ele falou, olha, eu acolho, mas o caminho é esse. O caminho é esse, né? Jesus nunca passou a mão na cabeça do pecador e falou assim, continue no pecado. Não, ele acolhia o pecador e falava assim, o caminho é outro, né? E é isso que é a vida. Né? Mas no meio disso, nós não podemos achar que a gente é melhor do que ninguém. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nunca. Nós temos a obrigação de proteger o oprimido, né? Proteger o que está sofrendo a opressão, né? Mesmo sabendo que às vezes determinadas coisas nós não concordamos, mas nós temos que proteger. E na própria Bíblia fala, aquele que acha que está em pé, cuidado para que não caia. É isso aí. Na verdade, a gente não pode subestimar absolutamente nada. Nada. E a vida é uma ciranda. Um dia você está embaixo, outro dia você está em cima, então você nunca pode esquecer dos momentos bons e dos momentos ruins, que eles vão chegar, na verdade. E a vida pública, Felipe, é uma coisa interessante, que hoje eu tenho bons amigos. Devido à vida pública. Talvez até exa-diversos, que eu sei total, você acaba partidos de todas as áreas, pelo respeito. Então, o que falta hoje no mundo é a direita respeitar a esquerda e a esquerda respeitar a direita. Agora, o que não pode, Cris, é o que a direita querer que a esquerda, né, seja igual à direita. E a esquerda querer que a direita seja igual à esquerda. Não vai ser nunca. Tem determinados debates que não precisa sentar na mesa, que não vai ser debate. O que é? A pessoa senta numa mesa para debater com você, querendo impor a ideia dela em você. Não vai impor nunca. Então, para que debater? Então, esse atrito no mundo, não é só no Brasil, não, tá? No mundo tá assim. Os extremos, as pessoas deixaram de ter equilíbrio. Discernimento. Você tem que respeitar o outro. Tem coisa que ninguém vai mudar a cabeça do outro. É igual o papel do advogado, né? Você fala que Jesus é o nosso advogado. O próprio advogado, o papel da advocacia, na realidade, às vezes você defender mesmo sem concordar. Eu não concordo com o que ele fez, mas eu vou, dentro da legislação, dentro da jurisprudência, dentro da legalidade, eu vou tentar minimizar os efeitos. Porque eu tive um professor, até mandou um abraço para o Dalai, e era um juiz criminal na época, e hoje eu sou, né, somos grandes amigos dos filhos dele, uns amigos nossos, né, mandou um abraço para a turma, para o Gustavo, enfim, doutor Gustavo, que na realidade ele sempre falava o seguinte, gente, o que separa a gente de um ser humano normal para um doido é um fio de cabelo. E às vezes você tem um hábito ali, faz alguma coisa, acontece uma catástrofe, né, que pode acontecer nas nossas vidas, mas é um fio de cabelo. E hoje eu vejo que está muito os extremos, né? Ou é verde, ou é amarelo, ou é vermelho, cada um quer defender o seu lado. E quer impor, não quer defender, não. Isso. O mundo está tão extremo que quer impor. E ninguém vai impor nada a ninguém. Né? Isso, e eu acho que não tem volta, tá? Eu percebo que não tem volta. A tendência do mundo, devido ao excesso de informação das redes sociais, a tendência é piorar. Né? As pessoas acham que o Lula é o capeta e o Bolsonaro é o anjo. Né? E o inverso, as pessoas acham que o Bolsonaro é o capeta e o Lula é o anjo. Não tem que discutir isso. É voto. O Lula ganhou nas eleições, as eleições foram roubadas. Então prova que foi roubado. Né? Então ninguém provou até então. Então não tem coisa que não tem que discutir. Mas a democracia tem que ser respeitada. Sim, e como o Bolsonaro pode simplesmente voltar, ser, né, novamente eleito, se conseguir as condições legais para tal, na urna, concorrer, né? Eu acho agora não tem governo 100% certo, 100% errado. Falar que o Lula foi tão ruim, por que foi eleito? Quem elegeu foi o povo. É interessante, eu convivi no governo Lula, primeiro governo Lula, segundo governo Lula, Dilma, e saí no governo Bolsonaro. E você chegou a ser líder do governo? Foi, ajudei. E não sou petista, não, mas respeito o PT. Sim, claro, eu estou falando isso. Eu sou do MDB. Exatamente. Só que é interessante a gente ver assim, as pessoas, tudo de ruim.
Sabe, tudo de ruim do Bolsonaro. Eu tô discutindo que eu sou Bolsonaro ou PT, não. Sim, nós estamos e não tem volta. Aqui, ó, não tem volta isso. O mundo vai cada dia mais ficar mais radical. As pessoas mais intolerantes, né? Devido ao excesso de informação. Né? Não tem volta. E pode. Eu não sou profeta, não, mas vamos ver daqui a 10 anos como é que o mundo está hoje. E daqui a 10 anos. Faço votos. Se existir ainda, né? Se Jesus não voltar. Eu faço votos que a gente possa ter um meio termo. Porque eu sempre na minha vida, meu pai foi uma pessoa muito sábia, por incrível que pareça. Os meus avós de Conceição do Badenta, minha avó, eles eram praticamente gurus, eles foram autodidatas, fizeram e criaram um meio ambiente escolar dentro na roça. Te mostrar uma foto, você nem acredita que tinha uma escola debaixo da casa da minha avó. E ela ensinou a ler e escrever todo mundo da região, pobre, rico, todo mundo ela ensinou naquela região lá. Mas eles eram muito sábios, mas eu vejo que aquela sabedoria sempre falava assim, gente, o equilíbrio, né? É tudo. É tudo. Não adianta a gente querer brigar, bater, xingar, nem com os nossos próprios filhos, né? E quando você faz muito esse radicalismo, a pessoa tem tendência, às vezes, até ir para o outro lado. Aqui que você está pregando para não fazer, acaba fazendo, né? Então, faço votos, né, que a gente possa ter esse reequilíbrio. E eu tenho uma preocupação assim, com as futuras gerações, com essa falta de desinformação. E eu estava conversando com um amigo meu e falou uma coisa... Não, eu te corrigi, não é desinformação, é excesso. Mas que gera... Por que acontece? Na minha é a preguiça de buscar a informação adequada. Tem tanta informação... Que ele não procura saber. Tanta informação... Que gera desinformação. Eu não sou cientista, estudioso, não, mas eu vejo claramente... né, a preguiça da atual geração, né, de procurar a informação adequada para formar opinião. Com certeza. Então há uma tendência, Felipe, de um vitimismo enorme. Eu sou vítima da sociedade. Desculpa te isso no passado, mas hoje os jovens... Por favor. Eu te interromper, inclusive, Léo, porque também os ídolos dessa nossa nova geração, dessa garotada, são terríveis, né? São ídolos que, pela madrugada, que cultuam coisas completamente diferentes que a gente crê. São ídolos falsos, né? Completamente. Você vê a mocinha, ela se espelha na Barbie inexistente. O rapaz, ele se espelha no bombadinho inexistente. O funkeiro. O jovem que quer prosperar na vida se espelha no coach que fala que todo mundo vai ser rico. E é mentira. Né? A prosperidade extrema não é para todos, porque senão todo mundo era bilionário no mundo. Né? E não é ser bilionário, não é ser milionário, não é passar num concurso público, ser um bom advogado, um bom empresário, um bom comunicador, que te faz feliz. Exatamente. Porque senão não tinha milionário suicidando, não tinha funcionário público suicidando, não tinha empresário suicidando. Perfeito. Né? Então, não é isso. Então, mas hoje, infelizmente, os meios de comunicação massacram a mente do jovem com uma felicidade inexistente. Exatamente. Inexistente. E o que eu vejo, que isso, a tendência é só piorar. Dos meios de comunicação massacrando a mente dos jovens. E por quê? E os pais, né, se acovardando. Porque eu fui, só contando um exemplo que eu vejo com os pais de criança pequena hoje, eles levam a criança pro restaurante, né? Eu tenho visto muito isso. Leva a criança, leva o tablet da criança, bota a criança com o tablet lá, para a criança ficar vendo o filminho dela, para o pai e a mãe poder conversar. Ô, gente, isso é um massacre na mente da criança. Mas olha que às vezes nem o pai nem a mãe estão conversando também, não. O pai no celular e a mãe também no celular. Também. Então, nós temos que tomar cuidado. Agora, a parte de quê? É do núcleo familiar. Tudo, né? Isso aí eu tenho certeza que uma mente equilibrada depende do núcleo familiar equilibrado. Então, se você é pai, está nos vendo, ou mãe, cuide do seu filho. Hoje tem tanta informação boa para você aprender como educar o filho de uma maneira adequada, né? Então, eu fiz muito curso e estudei bastante. Antes de ser pai, na realidade, a Olivia, a Luísa, a gente tem, graças a Deus, são bênçãos.
Mas eu e a Sara estudamos muito sobre isso, e uma das coisas mais importantes que eles falaram é o seguinte: atenção de qualidade. Isso O aí. filho não quer saber de presente. Você é o maior presente do seu filho. E nós estudamos bastante isso, e uma coisa muito curiosa que é o seguinte: todos os problemas da vida advêm da infância e dos primeiros anos de vida. Por incrível que pareça, você pode ser empresário, pode ter dinheiro, para o que for. O problema está aqui, ó, está dentro da mente da gente. A gente é como um HD que vai se criando, vai se formando e vai ali toda aquela trilha neural que você teve e absorveu. Ou seja, se você está sendo influenciado pelo telefone, os seus filhos estão sendo influenciados, ou seja, eles estão se espelhando naqueles comportamentos que vêm das mídias sociais. E a referência para os filhos dos nossos filhos vão ser aquilo que eles estão vendo. Ou você influencia ou você é influenciado. Então, o que nós, como pais, precisamos, né, Léo, indo de encontro com a sua fala, é exatamente sermos pais no momento de ser pais, né? Sermos crianças no momento de ser criança, sermos adultos no momento de adulto, mas naquele momento que você estiver com seu filho, você não ter tela, você ter tempo de qualidade para brincar, né? Estar presente, brincar, conversar. E às vezes a criança fica dependente, refém disso. E se ela começa a ter uma informação que supre isso para ela, os pais deixam de ser uma referência. No momento de desespero, no momento de doença, no momento qualquer da vida dela. E é uma coisa curiosa, o doutor Paulo, que é o nosso pediatra, é muito experiente, né? Meus tios também são pediatras, o Zé Guerra e o Carlos Magno, eles sempre falaram o seguinte: olha, na realidade a criança é muito simples, né? A criança é muito simples. Nós precisamos dar regras claras, disciplina, né, Léo? E, além de tudo, é um momento muito rápido. Até 6 anos de idade, ela gravou tudo que é preciso gravar pro resto da vida dela. Então, se a gente separar esse período da nossa vida, que é de, vou falar de 3 a 6, tem gente que fala mas até 6 anos, né? Forma o caráter da criança. Mas se você se preocupar nesse primeiro momento, você vai ser um Léo, um cara abençoado, um cara que foi lá, olha que benção. Aleluia. Entendeu? Que teve todos os ensinamentos. Porque no final do dia, Léo, eu tinha um professor, também mandou um abraço para ele, eu tô até falando muito, que ele é que é o entrevistado, não sou eu, mas eu tinha o Didi, né, o Vicente de Paulo, que era um professor, defensor público, estudou em Sorbonne, ele falou uma coisa comigo na sala de aula que eu nunca mais esqueci, Cris. Ele virou para mim e falou: Felipe, nunca se esqueça que o maior bandido do mundo, o maior criminoso, o maior fascista, um dia foi uma criança inocente. O Hitler, né, que as pessoas falam, um dia foi uma criancinha ali inocente. Então, talvez a forma como a gente cuidou, criou, transformou numa coisa, né? Estou falando monstro. Exatamente, né, Léo? Eu acho que isso que você está falando hoje. A educação, enfim, transforma. Mas hoje, transformadora. Sabe o que eu vejo também, gente? O celular, o smartphone é uma benção. Todo mundo fala que só tem coisa ruim. De jeito nenhum. Tem coisa boa. Então nós temos que usar a tecnologia. Olha, eu podia até aproveitar e contar pra gente da sua experiência. Como é que você lê a Bíblia? Pois é, mas Isso aí, ó, gente, é uma técnica, todo mundo pode anotar. Não, essa técnica aqui, eu vou te falar que é uma benção, viu? Olha só, eu não posso deixar de dizer também, Léo. Claro que você é o nosso entrevistado, mas foi você e o Felipe. Os dois, começou com o Felipe. Meu caminho a Cristo. Aleluia. Começou com o Felipe. E ele insistindo. E eu aceitando. E depois com você. E aí eu primeiro tenho que agradecer imensamente a vocês dois. Ou seja, eu estou muito satisfeito, muito feliz nesse bate-papo, para as pessoas saberem que os dois aqui foram responsáveis pela mudança, não só minha, como da minha família. Que bênção. Porque a minha mudança, mas o mais importante da minha família, minha mulher, minha menina. A minha menina eu tenho que segurar. Né? Eu tenho que segurar porque está em 5 células. Que benção. Não, mas 5 tá demais, né? 5 tá demais, né? Mas tá bom demais. E 2 cultos? Tá um pouquinho também, não tá? Bom demais.
Se tivesse 3, deixa aí em 3. Então, muito obrigado a esses dois. Veja bem, gente, a tecnologia tem me ajudado a conhecer Deus. Né? Porque, gente, nós estamos vivendo uma geração que a gente tem de tudo. Nunca houve tanta prosperidade na Terra como agora. Né? Hoje nós temos o ser humano aqui na Terra, ele pode sair do Brasil e ir para o Japão tão rápido. Né? Há 200 anos atrás não era assim, não. Na idade que meu pai era criança, comida ainda no Brasil era difícil. Então hoje, quem quer estudar no Brasil, estuda. Antigamente, olhando há 70 anos atrás, 60 anos atrás, era uma luta para estudar. Né? Então, hoje a prosperidade mundial para o homem, acesso à comida, a tecnologia trouxe muito mais acesso à comida para o ser humano aqui na Terra. Né? A gente tem que agradecer a Deus isso. Nós hoje temos hoje o homem vive mais, nós temos uma longevidade humana na Terra que há 50 anos atrás não tinha. Né? Deus deu ao homem capacidade, né, de desenvolver a medicina, a tecnologia na medicina. Né? Então, o transplante, eu fico maravilhado com o transplante de coração. Agora, recentemente, estão transplantando como é que chama? Não sei se é o rim do porco, não. Rim. É o rim? Eu acho que é o rim. É o rim ou o fígado, porque você está vendo que a gente não entende muito bem, mas eu vi a segunda mulher que recebeu o transplante de um órgão de porco. Então olha que maravilha que Deus capacita o homem. E Deus capacitou o homem para criar o smartphone. E hoje, excesso de informação, né? Excesso de informação boa no smartphone. Aí é decisão humana. Se eu vou usar informação boa ou informação ruim. Qual que é a melhor informação boa que tem no smartphone hoje? A Bíblia. Se o ser humano ler, estudar a Bíblia, tem uma metanoia na cabeça. Que Deus muda a cabeça da gente. Nós nunca vamos ser perfeitos, Felipe. É bom dizer aqui. Mas nós vamos ser menos imperfeitos. Né? Hoje, a Bíblia, ela te dá equilíbrio na fala. A Bíblia te dá equilíbrio nos seus pensamentos. A Bíblia te mostra o custo do pecado na vida do homem. Né? Aí, às vezes, as pessoas, mas o que é pecado? Está na Bíblia falando o que é certo e o que é errado. Então, tem um aplicativo que eu uso que é do YouVersion. É o melhor aplicativo do mundo, que tem uma história linda, esse aplicativo. Foi o primeiro aplicativo religioso da Bíblia que foi colocado no smartphone 1, que quando começou, em 2007 para 2008. E como é que eu escuto a Bíblia e leio a Bíblia? Gente, você ler no papel é muito difícil. Ainda mais para essa vida dinâmica que todo mundo vive hoje. Às vezes o trabalhador tem que ficar 2 horas no metrô, 2 horas no ônibus. Às vezes você tem que estar dirigindo. Se você ler a Bíblia, filho, dirigir, você vai bater o carro. Então não faça isso. Primeiro conselho. Né? Vai ouvindo. Vai ouvindo. Olha que maravilha. Deus criou a tecnologia, né, para a Bíblia chegar no meu ouvido. É um milagre de Deus. Então hoje, veja bem, conselho que eu dou para quem está vendo o Mandatum Cast. Muito bem. Baixa um aplicativo da Bíblia. O que eu uso é o YouVersion, é o melhor do mundo. Né? É muito bom. E você aproveite os seus tempos para você conhecer Deus através do estudo da Bíblia, através da leitura ou do áudio. Né? Então, como é que eu faço? Eu acordo de manhã, 5 horas da manhã. Eu gosto de acordar cedo, que esse momento é muito bom para escutar e ler a Bíblia. Eu acordo, já boto o fone de ouvido, que às vezes você pode incomodar. No meu caso, a minha esposa acorda às 4h30 da manhã, então não incomoda. Jesus. Mas eu já boto o fone de ouvido, porque às vezes a gente está no quarto, se eu ligo o áudio, atrapalha a leitura dela, que ela já tem um outro, ela gosta de ler no papel e escuta um pouquinho de áudio. Então eu já vou escutando a Bíblia, quando eu estou aprontando para ir fazer minha ginástica. Já escuto ali 3, 4, 5 capítulos. Quando eu estou botando minha roupinha, parará. Vou malhar, estou na esteira, estou escutando a Bíblia. Não tem jeito de ler na esteira, mas tem jeito de escutar. Né? Volto, escuto a Bíblia. Entro no carro, eu boto a Bíblia para me escutar. Gente, dá para ler a Bíblia em 15 dias, toda. E outra, Léo, tem uma versão muito bacana, vale comentar isso. Ainda mais pra gente que gosta de uma coisa mais didática, mais lúdica.
você tem lá um lugarzinho que vai contando a história com uns desenhinhos muito bacana. E pra menina é uma maravilha. É uma maravilha. Nossa senhora, é uma maravilha. É a sinopse do livro. Quem criou? Deus através do homem. Muito legal. Então no Virgin você pode... você pega lá o livro de Mateus, você aperta na sinopse, tem um irmão, gente, é Deus que cria isso, é maravilha pra gente aprender sobre ele. Por isso que eu falo, Jesus está voltando. Porque a Bíblia fala que todos os povos irão escutar a palavra de Deus. Amém. E através de quê? Eu, na minha tese, é através do smartphone. Eu pensava, né, antigamente, há 30 anos atrás, que ia ter missionários para levar para as tribos, missionários para ir para a África, missionários para ir para o Oriente Médio, missionários para ir para a Índia. Não, através do smartphone. A Bíblia está aqui. O Felipe... Foi essa, Felipe. Felipe me contou a história da criação, você sabe, Léo? Sei. Foi muito legal. O Felipe me contou, achei mó barato. Eu conheci o criador, o Nando. Eu conheci o Nando. Mandou um abraço pro Nando. Mandou um abraço pro Nando. O Nando me deu um presente recentemente. O Nando está trabalhando para o YouVersion, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado. Isso. Você conhece o Nando? Sim, claro. E hoje eu sou muito entusiasta com o aplicativo YouVersion. E o Bob foi o cara que criou, que Deus iluminou para criar o YouVersion. Rapaz, esse homem, Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo há um mês atrás. Eles vieram para o Brasil, porque o trabalho que o Nando está fazendo, da divulgação e do aplicativo para chegar nas pessoas, está ajudando muito a propagação da palavra aqui na Terra. E o Bob veio aqui. Eu falei, seu Nando, eu tenho que conhecer esse homem e falar o tanto que há quase 18 anos atrás que Deus iluminou ele para colocar a Bíblia no computador e depois veio para o smartphone, que abençoou a minha vida pessoal, a minha vida com Deus, a minha vida com a minha esposa, a minha vida com a minha família. A alegria que eu tenho hoje é devido ao conhecimento de Deus através do estudo da leitura da Bíblia. E eu tive a oportunidade de conhecer o Bob. Rapaz, eu falei, Bob, você hoje é o maior evangelista do mundo. Porque Deus te usou, meu irmão, para a Bíblia chegar para mim aqui e está usando para chegar para quase 1 bilhão de pessoas, né? Através da tecnologia. Então isso aqui não é ruim não, é a melhor coisa que Deus criou. Nós temos que usar o smartphone para aprender coisas boas. Né? Com certeza. Eu fico muito impressionado porque às vezes a pessoa com uma ideia muda o mundo, né? Mas mais do que a ideia, meu pai sempre falou, o mundo é o campo das ideias, mas mais importantes são as atitudes e as ações. Se a gente não pegar nossas ideias também, não colocar nas atitudes, não adianta nada. Você vai ter só a ideia e vai morrer com ela. Então quando você tira... Você vai ser só um dreamer, né? Dreamer. Só um sonhador. Exatamente. Você tira aquelas ideias do campo das ideias e coloca ali em prática. E às vezes são as ideias tão loucas que ninguém acredita nelas, né? Quando Neemias foi reconstruir Jerusalém lá, ele falou, pô, esse cara é louco, sozinho. Os muros? Sozinho, saiu, falou, mas tem um mistério, era né? Era garçom lá, copeiro, né? Era copeiro do rei, teve uma visão, vou lá. Mas o mais importante da visão, atitude. Não adianta a visão sem atitude, mas não adianta nada e às vezes você fica frustrado, né? Não põe pra frente. Se fosse sonho seu... Sonhadores que não executam são apenas sonhadores, né? O que você falou, né? Que você teve essa visão de poder ajudar, de entrar pro meio político. Se fosse só sonhar e não tivesse entrado, você estava pensando nisso até hoje. Mas quantas coisas, quantas oportunidades, né, você não teve de ajudar, enfim. Mas, Léo, eu acho que o papo aqui está muito bom, né? Eu sei que você tem aí milhares de compromissos, né? Mas eu tenho um compromisso agora que eu poderia continuar aqui, mas é um compromisso inadiável. Exato. Né? Que é um almoço com 2 pessoas muito queridas, né? E eu vou agradecer muito, Felipe, estar aqui com você, né? E deixar um recado. Procure conhecer Deus. Não, religião não resolve o problema de ninguém, gente. Lê a Bíblia. Né? É tão simples, mas tão distante. Pega o seu smartphone, baixa a Bíblia, né? Escute a Bíblia, leia a Bíblia, que a única coisa que faz um homem ter paz aqui na terra e ser feliz é o conhecimento dos mistérios, né? Tá todo mundo atrás dos mistérios.
Né? Tá todo mundo... Hoje o coach e o pulo do gato. O coach e o pulo do gato. Então, aqui, né, Léo? o mistério está muito perto e de graça. Você não precisa de instalar o drive. Você não precisa de o chip, né? O chip está muito mais perto do que você pensa, que está no seu smartphone. Baixe a Bíblia, leia e estude a Bíblia, que a paz que você vai ter, ela excede qualquer entendimento. Rapaz, outra coisa, para curar a insônia, leia a Bíblia. Não tem nada para dar um sono gostoso que escutar a Bíblia. Você dorme como um anjo, né? Você economiza no remédio, porque você para de tomar ansiolítico. No médico é uma maravilha. Fica bem com a família. Tem paciência para escutar, para conversar. Aí, doutor Felipe, isso aqui tá uma benção. Muito obrigado. Deus abençoe a mandato. Obrigado, Deus abençoe o mandato Crest. Não pare de fazer isso. Que hoje eu saio daqui, tô saindo daqui alegre e feliz de falar que tem jeito aqui na Terra, sim. Amém. Tem jeito de ser feliz, tem jeito de ser útil, tem jeito de não ser apenas um dreamer, um sonhador, de ser um sonhador e executar, né? E chega de mimimi, né? O mundo está com muito mimimi. Vamos pegar a pastinha, não existe vítima. Vamos trabalhar. Vamos fazer acontecer, melhorar a vida do próximo. Sempre. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Léo. Quero agradecer muito, né, ao Léo, agradecer aí ao nosso grande Cris, né, ao doutor Igor, que está nos ajudando na pateca aí. Todo o time da Mandato estava aqui preparando aí o bolo, o pão de queijo, todo o time da Mandato que está com a gente aqui preocupado, né, com os nossos convidados. E especialmente é você que está nos assistindo aí, está trazendo tanta audiência pra gente e está gostando com conteúdos tão legais. E eu só posso falar que foi tão bom que esse, na verdade, é só o primeiro capítulo, né, Léo? Nós vamos fazer uma minissérie para vamos mandar pro Netflix. Vamos embora. Deus abençoe. Aí, pessoal, um abraço, obrigado. Obrigado.